tarde. A Marinha faz novas diligências para contactar o navio Bubulina, apontado como responsável pelo derramamento de óleo que polui as praias do Nordeste há mais de 2 meses. E anuncia, encontrou fragmentos de óleo numa das ilhas de Abrolhos, a região que tem a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul. Reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai manter a estabilidade dos funcionários públicos já concursados. A Polícia Federal investiga a morte de um líder guajajara num confronto entre madeireiros e índios no interior do Maranhão. O que fazer para chegar com confiança à primeira prova do Enem 2019 amanhã? O feriado de finados tem homenagens nos cemitérios em todo o Brasil e uma romaria em Juazeiro do Norte para celebrar os 50 anos da estátua de Padre Cícero. Nossos correspondentes nos levam a Lisboa, num passeio a bordo dos elétricos, os charmosos bondinhos de Dada. O Jornal Hoje está começando. Amanhã é um dia decisivo para estudantes de todo o país. Mais de 5 milhões vão fazer a primeira prova do Enem. Na véspera do exame, muita gente abriu mão do descanso para relembrar as matérias. E um outro ponto importante, prestar atenção a várias regras. Já que o programa do sábado é aula, o figurino tem que ser confortável, no melhor estilo folga. Só que não, essa turma é pura ansiedade. Se eu estivesse em casa, eu ia ficar sem fazer, até o que fazer, ficar ansiosa, ficar nervosa, chorando, nervosa, entendeu? Esse cursinho reuniu mais de 1.200 estudantes para um aulão. Na falta de espaço, o estudo foi no auditório. A expectativa é alta, mas a gente não pode ficar muito nervoso também, porque às vezes acaba atrapalhando o rendimento da prova e complica. Tenho medo de ficar muito nervoso, eu me auto-sabotar, que é uma prova complexa, muito texto, e ficar cansado. O foco é chegar, respirar tranquilo e fazer o que sei. Amanhã os portões abrem ao meio-dia, horário de Brasília, e fecham à 13h. Já deu para ver, né, que amanhã vai ser um dos dias mais importantes na vida desses estudantes. E tão essencial quanto os estudos e a revisão das matérias é prestar atenção nas regras do exame. Esse ano, elas estão mais rígidas. A caneta precisa ser transparente e com tinta preta. E a quantidade de objetos proibidos é imensa. Não pode borracha, corretivo, lápis, lapiseira, régua. E ainda livro, manual, boné, viseira, chapéu, óculos escuros. Documento só original e com foto. Quem levar cópia ou no formato digital vai voltar para casa. E uma das exigências envolve, está no regulamento. Os aparelhos eletrônicos têm que ser colocados no porta-objetos e ficarem embaixo da carteira. E se um dos aparelhos emitir qualquer som, toque ou alarme, o candidato é excluído do exame. Totalmente desligado, de preferência papel alumínio em volta, né, para evitar ligar. Por que papel alumínio? Porque aí para de funcionar. O melhor mesmo é deixar o celular em casa para não correr nenhum risco. Boa sorte a todos. A Marinha confirmou hoje o que era um grande temor dos ambientalistas. Encontrou fragmentos de óleo na ilha de Santa Bárbara, no arquipélago de Abrolhos, no litoral sul da Bahia. É a área com a maior diversidade de vida marinha do Atlântico Sul. O ponto onde os fragmentos foram encontrados ficam dentro do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, berçário de espécies como a baleia jubarte e corais raríssimos, sensíveis ao material tóxico, vem contaminando as praias. Nós temos as imagens aqui no nosso telão. Essas imagens foram feitas pela Marinha do Brasil e mostram os fragmentos de óleo encontrados na praia norte da ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos. É mais uma triste notícia desde o início da chegada das manchas de óleo ao litoral brasileiro há pouco mais de 2 meses. A Marinha Brasileira falou agora há pouco sobre a chegada desse óleo lá em Abrolhos. A gente vai até Salvador conversar com a repórter Andréa Silva, que acompanhou uma entrevista coletiva. Andréa, boa tarde.
Oi, Márcio, boa tarde a todos. Essa informação foi confirmada durante a coletiva pelas autoridades do Centro Operacional Regional, criado desde que surgiram essas manchas. É um centro que debate ações para combater e prevenir essa situação. O que a Marinha disse, junto com as outras autoridades, Márcio, foi que a mancha foi vista primeiro em alto mar, no mar, na região da praia de Ponta da Baleia, faz parte de toda esta região de Caravelas, do arquipélago que fica lá no extremo sul da Bahia. E hoje de manhã foram encontradas as manchas na ilha de Santa Bárbara, como nós vimos aí através nessas fotografias que você mostrou agora há pouco. A ilha de Santa Bárbara, que fica perto da praia de Ponta da Baleia, faz parte também do arquipélago de Caravelas. Márcio, a Marinha até fez uma comparação, disse que essas manchas encontradas hoje na ilha de Santa Bárbara têm o tamanho de pequenas moedas. Há uma operação grandiosa lá para combater isso. São 8 navios, 7 aeronaves, 30 pessoas também com botes para tentar retirar essas manchas e para evitar o avanço dessas manchas. A boa notícia, de acordo com a Marinha, é que as baleias que usam essa região para a reprodução, e essa é uma época em que elas estariam lá, essas baleias saíram um pouco antes, o que de certa forma acaba protegendo esses animais. Durante a entrevista coletiva, a Marinha também falou sobre o risco de mais manchas de óleo avançarem pelo Parque Nacional de Abrolhos. A possibilidade existe, mas nós estamos tomando todas as providências, juntamente com a Petrobras também, que hoje está iniciando novos procedimentos, provavelmente, para evitar que isso ocorra e, caso venha a ocorrer, mitigar, diminuir esse impacto o mais rápido possível. Manchas de óleo também foram vistas na costa dos Corais, no litoral norte de Alagoas. Nós temos essas imagens aqui. Moradores a limpar essas manchas tiveram ajuda da equipe do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e também do projeto Conservação Recifal, a encontrar óleo nos arrecifes do povoado de Barreira do Boqueirão, no município de Japaratinga. Amostras de coral e da água vão ser analisadas. O ICMBio informou que o impacto ambiental nessa área ainda precisa ser avaliado. E uma equipe do Jornal Hoje embarcou no navio da Marinha para acompanhar o aumento da costa nordestina em busca de óleo. Você vê agora a reportagem de Augusto César e Bruno Grubert. A tripulação, que já está acostumada a fiscalizar outras embarcações, recebeu a missão de rastrear as manchas de óleo em alto mar. Até agora, a Marinha Brasileira nunca tinha lidado com o vazamento desse tipo de petróleo. Até os militares mais experientes estão tendo dificuldades de visualizar o óleo na água antes que ele chegue às praias, mesmo que o trabalho de identificação de vazamentos já seja uma rotina nesses navios. Esse petróleo cru que chegou à costa nordestina não aparece nos radares, nem nos outros equipamentos de navegação. Os militares precisam encontrar as manchas com os próprios olhos. E o pior é que nem sempre a mancha está na superfície. O método empregado normalmente são barreiras de contenção que armazenam, que conseguem reter o óleo que está na superfície. O óleo que está submerso passa por baixo dessa barreira, causando todo esse transtorno que nós estamos observando em quase 2.500 quilômetros de litoral. Os militares receberam roupas especiais de proteção e, quando avistam algo suspeito, vão para a água. Dessa vez, não era óleo. E até agora foram poucos os casos em que militares dos 10 navios da Marinha que estão no Nordeste conseguiram recolher o petróleo em alto mar. Outro trabalho para saber se o óleo ainda está na costa nordestina, mais longe do alcance dos nossos olhos, está sendo feito por pesquisadores de Pernambuco, com apoio da Polícia Federal e com a ajuda de uma tecnologia desenvolvida aqui mesmo e que já foi usada em outras pesquisas. A câmera Sassanga, criada pelo pesquisador Mauro Maida, da Universidade Federal de Pernambuco, grava imagens do fundo do mar em alta definição e por 4 ângulos em até 80 metros de profundidade. Nos últimos 3 dias, os pesquisadores da UFPE e do Centro Nacional de Pesquisa da Biodiversidade Marinha do Nordeste, o CPN, navegaram a uma distância de 33 quilômetros da costa no litoral sul de Pernambuco. Esses recifes profundos, né, são os principais pontos da pesca comercial no estado. São os ecossistemas que abrigam as agregações reprodutivas dos peixes, né, e é o ponto que as pescarias são mais produtivas.
As imagens mostraram que o petróleo não se acumulou no fundo do mar. Pelo menos nesse trecho do litoral de Pernambuco, os corais e outros animais marinhos ficaram livres das manchas. Uma esperança para a natureza que tanto foi castigada por esse desastre ambiental. Pois é, são duas pontas nesse trabalho: reduzir o impacto ambiental e descobrir o que aconteceu, como foi esse vazamento. Para isso, as autoridades brasileiras monitoram o navio Bubulina, o principal suspeito de ter causado vazamento de óleo. A repórter Emily Virgílio tem as informações para a gente. Emily, boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Com essa primeira etapa da investigação concluída, que apontou o navio grego como o único suspeito, agora é preciso entender o que aconteceu, por que aconteceu e, principalmente, se foi acidental ou se foi intencional. E são perguntas que só poderão ser respondidas quando a tripulação do navio Bubulina for ouvida. O navio segue em alto mar, na altura da costa da África do Sul, e só, segundo a Polícia Federal, sem destino. Por isso, as autoridades brasileiras vão ter que contar com o apoio da Polícia Internacional. A Polícia Federal já pediu informações a 5 países. O delegado responsável pelo inquérito falou hoje sobre a declaração da empresa Delta Tankers. A empresa disse que não foi procurada pelas autoridades brasileiras e que não houve também em nenhum momento da viagem nenhum evento relevante. O delegado disse que em nenhum momento também a empresa avisou sobre o vazamento. Vamos ouvir. Essa obrigação de fazer o contato, né, por tratado internacional e convenção, inclusive por legislação brasileira também, do suspeito, né, de vazamento, daquele que fez o vazamento. Mas nós estamos tentando o contato pelo canal de cooperação. Além disso, nós vamos fazer outras diligências para levantar o nome completo, a população, os dados totais do comandante, né, da empresa, o nome do dono da empresa. Agora pela manhã, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro comentou a investigação que levou à identificação do navio grego como responsável pelo vazamento de óleo no Brasil. Uma vez identificado, comprovado, tem a legislação nossa, tem a legislação internacional no tocante a isso também. Lá atrás, você deve lembrar, para transporte de petróleo, vários países fizeram exigência que os navios tivessem casco duplo para evitar um acidente. Essa legislação é complexa também, eu prefiro não falar sobre ela. O presidente Bolsonaro também falou sobre a reforma administrativa que vai mandar para o Congresso Nacional. A reforma só vai afetar novos funcionários. O presidente garantiu que os atuais funcionários públicos continuarão tendo estabilidade no emprego. A ideia é daqui para frente, só para os futuros concursados. Daqui para frente não teria estabilidade. Essa que é a ideia que está sendo estudada. Lógico que algumas carreiras de Estado você vai ter que manter estabilidade. Eu não posso formar, por exemplo, um sargento, um capitão Forças Especiais e depois mandar embora. Até que a formação específica para aquela atividade. Bem como outra do servidor civil também, que eu não quero entrar em detalhe aqui. Olha, estabilidade hoje não se fala estabilidade nas Forças Armadas, né? Tudo nas Forças Armadas tem que ter concurso. Até a Constituição de 88, quem rompia a barreira dos 10 anos ganhava estabilidade. Hoje todo mundo tem que ser concursado. Para militar, estabilidade é via concurso. Bolsonaro reiterou que não vai à posse do presidente Alberto Fernandes, recém-eleito na Argentina, e afirmou que não haverá retaliação ao país. Eu não vou na posse dele. Quem comemora com o Lula livre, desrespeitando a legislação brasileira e desrespeitando um povo que foi roubado por um partido cujo comandante é esse que está preso, fica complicado. Agora, da minha parte, não haverá retaliação nenhuma, zero. A gente espera que o comércio continue sendo feito, é exemplo que foi feito com Macri até o momento. Nós falamos agora do caso Marielle Franco. Uma das promotoras que participavam da investigação pediu afastamento. Depois de 2 dias de reuniões, foi anunciada a decisão ontem no fim da tarde. O Ministério Público informou que, em razão dos acontecimentos recentes, a promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho optou voluntariamente por não atuar mais no caso. Carmen Elisa foi uma das promotoras do GAECO que pediram à Justiça a inclusão dos áudios do condomínio de Jair Bolsonaro e a perícia dos áudios no processo. Ela participou da entrevista coletiva do MP na quarta-feira,
para dizer que a voz que aparece na gravação é a de Rony Lessa, o acusado de matar Marielle e Anderson, e não do presidente Jair Bolsonaro. As promotoras informaram que a prova técnica desmentiu o depoimento que o porteiro deu à polícia, dizendo ter ligado para a Casa 58, a do presidente. O Jornal Nacional mostrou na feira que o depoimento do porteiro não condizia com a realidade, porque Jair Bolsonaro, então deputado, estava em Brasília naquele dia e registrou presença em 2 votações. Nada ficou sem se fazer diligência, tudo foi esclarecido. E graças a todas as diligências possíveis que foram realizadas, nós chegamos à conclusão técnica de que aquela voz que autorizou a entrada de um dos corréus da ação penal é a voz do outro réu da ação penal. Os questionamentos sobre a imparcialidade da promotora no caso surgiram depois que apareceram fotos em que Carmen Elisa apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência. A Folha de São Paulo e o site The Intercept publicaram as fotos de uma rede social da promotora em que ela usa uma camiseta com o rosto de Jair Bolsonaro e a frase "Bolsonaro presidente". Em outra postagem, de 1º de janeiro, Carmen Elisa fotografou a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro e escreveu: "Há anos que não me sinto emocionada. Essa posse entra naquela lista de conquistas como se fosse uma vitória." Nessa outra, Carmen Elisa aparece abraçada com o deputado Rodrigo Amorim, do PSL do Rio, que quebrou uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco no ano passado. Em nota, a promotora diz que a Constituição garante a livre manifestação de opção política e ideológica e que jamais atuou sob qualquer influência política ou ideológica. A TV Globo apurou que na primeira reunião para tratar da saída da promotora na quinta noite, houve momentos tensos com gritos e discussões, e que o afastamento de Carmen Elisa já era dado como certo, mas a promotora ainda se recusava a sair do caso. A Corregedoria-Geral do Ministério Público informou que, diante da repercussão relativa às postagens da promotora, foi instaurado procedimento para análise. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais criticou pontos da perícia feita pelo Ministério Público do Rio e questionou a forma e a rapidez com que o trabalho foi concluído. Na quinta-feira, o Jornal Nacional mostrou que os peritos responderam às perguntas das promotoras em apenas 2 horas e 25 minutos. Perguntas que só foram feitas um dia depois de o Jornal Nacional revelar o depoimento do porteiro. Foi uma análise muito superficial, né? Não contemplou todos os vestígios disponíveis e foi feito de uma forma muito célere, né? Então, talvez fosse necessário um aprofundamento maior, colher outros tipos de vestígios, sejam eles os vestígios físicos que estavam na guarita, computador, circuito interno de TV, né, uma identificação de locutor talvez mais robusta. A Associação Nacional dos Peritos Criminais criticou a forma como o arquivo foi manuseado desde o dia do crime. A gente entende aquilo como uma evidência que precisa ser apurada dentro do bojo de uma investigação e qualquer contato com essa evidência antes do exame pericial é sempre temerário. É como um local em que você tem um corpo e você movimenta o corpo, muda ele de lugar. O Ministério Público do Rio informou que a voz do porteiro não foi objeto de perícia na ação penal e que isso ainda será tratado em novas diligências. O MP disse ainda que só vai tomar outras medidas depois que a Procuradoria-Geral da República notificar oficialmente o arquivamento da consulta sobre a menção ao nome do presidente Jair Bolsonaro por falta de elementos de comprovação. O Ministério Público reafirmou que o pedido de perícia foi enviado no dia 15 de outubro, que não há impedimento legal em apresentar as perguntas aos peritos só após o envio do material, o que foi feito na última quarta-feira. Um líder indígena guajajara morreu num confronto com madeireiros no interior do Maranhão. Vamos falar ao vivo com o repórter Alex Barbosa, que tem todas as informações desse caso. Alex, boa tarde. Olá, Márcio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, segundo a polícia, o grupo de agentes florestais indígenas Guardiões da Floresta foi emboscado por madeireiros na noite de ontem dentro da reserva indígena Araribóia, na região de Bom Jesus das Selvas, que fica a 466 quilômetros aqui da capital São Luís. O líder indígena e guardião Paulo Paulino Guajajara foi assassinado com um tiro no rosto. Uma outra liderança indígena, Laércio Guajajara, foi gravemente ferido e está numa aldeia da região. Um madeireiro que participou desse conflito segue desaparecido.
no início de setembro, esse grupo Guardiões da Floresta, que é formado por índios que fazem a segurança na região, protegem a floresta e denunciam o desmatamento. Esse grupo capturou 8 madeireiros dentro da floresta, estavam acampados dentro da floresta e os entregou à Polícia Federal. A suspeita é que eles estavam desmatando árvores dentro da reserva. A reserva indígena Araribóia tem 413 mil hectares e 5 mil índios vivem na área e faz parte da Amazônia Legal. A Secretaria de Direitos Humanos do Maranhão informou que já enviou representantes lá para a região e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, disse numa rede social que a Polícia Federal vai investigar esse caso e que não vai poupar esforços para levar os responsáveis por esse crime à justiça. Márcio. Ficar de olho nesse caso, Alex. Muito obrigado. Também tivemos um caso de violência aqui em São Paulo, uma perseguição policial terminou com 2 bandidos baleados. Nós temos as imagens aqui no nosso telão. Os criminosos roubaram o carro de uma mulher que saía de uma igreja ontem à noite. A polícia foi avisada e durante a fuga dos bandidos houve troca de tiros. 2 criminosos foram baleados, um terceiro foi preso. Também em São Paulo, um policial militar morreu durante um patrulhamento na favela de Paraisópolis, na Zona Sul. Segundo a polícia, o sargento Ronaldo Ruas Silva levou um tiro ao abordar 3 homens. Outro PM atirou num dos bandidos que também morreu. 2 fugiram. A polícia faz agora uma comunidade de Paraisópolis. Daqui a pouco, uma viagem pelo passado e pelo presente através dos charmosos bondinhos de Lisboa. E a seguir, no feriado de finados, uma romaria leva milhares de fiéis a Juazeiro do Norte para homenagear o Padre Cícero. E um dia depois de a China reafirmar que não aceita mudar o sistema governamental, Hong Kong é palco de novos protestos e mais violência. Voltamos já. Neste dia de finados, os cemitérios de todo o Brasil estão cheios para homenagens aos que já se foram. A gente vai ao vivo até Belo Horizonte conversar com a repórter Larissa Carvalho. Larissa, boa tarde. Oi, Márcio. Boa tarde. O 2 de novembro é sempre assim, né? Um dia de muita saudade, homenagem, lembranças, não é? Aqui em Belo Horizonte, os cemitérios estão cheios durante toda a manhã. As pessoas vêm trazendo flores, velas, trazendo orações para homenagear os que já se foram. Segundo a Prefeitura, cerca de 100 mil pessoas devem passar pelos cemitérios públicos da capital, são 4 durante todo o dia. Em Minas Gerais, um dos túmulos mais visitados neste sábado é o do Médium Xavier. Ele está enterrado no cemitério São João Batista, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O líder espiritual morreu em 2002 e desde então seu jazigo virou um ponto turístico e recebe visitantes de todo o país. Aqui em Belo Horizonte, cemitérios abertos até às 5h30 da tarde, com missas e também cultos evangélicos, Márcio, durante toda a tarde. Muito obrigado, Larissa. E em Juazeiro do Norte, no Ceará, o destaque é a romaria ao túmulo de Padre Cícero, considerado na cidade. Quem conta pra gente essa história é o repórter Edson Freitas. Edson, boa tarde. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde a todos. O dia está bastante movimentado aqui em Juazeiro do Norte. Nesse momento, nós estamos na Igreja do Socorro, onde acontece missa a cada 2 horas. O pessoal já está se preparando para a próxima, que começa daqui a pouquinho. Aqui está sepultado também o corpo do Padre Cícero. É tradição que os romeiros visitem esse lugar, principalmente hoje, que é dia de finados. Aqui eles rezam, depositam flores, acendem velas e seguem até um ritual, viu? Eles acreditam que quando colocam qualquer objeto próximo ao túmulo, ele fica abençoado. Este ano, o romeiro teve um motivo a mais para vir a Juazeiro do Norte. É porque o monumento ao Padre Cícero, a estátua de 27 metros que fica no ponto mais alto de Juazeiro do Norte, na Colina do Horto, está completando 50 anos. É o símbolo da fé do povo nordestino. Padre Cícero Romão Batista, que fundou a cidade de Juazeiro do Norte, foi o primeiro prefeito, é considerado santo pelo povo aqui no Nordeste. A Romaria de Finados, que começou no último dia 29 de outubro e termina hoje, dia 2 de novembro, é considerada a maior de Juazeiro do Norte e recebeu durante esses dias quase 500 mil pessoas, Márcio. Muito obrigado, Edson. Bom trabalho para vocês aí.
Tiago chegando aqui no nosso estúdio para falar da previsão do tempo. Tiago, boa tarde. Tudo bem, Márcio? Quer dizer, as chuvas voltaram com força na região sul, é isso? Voltaram, sim. Boa tarde para você, Márcio, para você também, né, em casa. O dia já começou, aliás, com temporais e também grandes acumulados, em parte ali do Rio Grande do Sul, né? A região da Campanha, no sul gaúcho, está sendo a mais atingida. Em Jaguarão, por exemplo, foram 33 milímetros de chuva nas últimas 6 horas, Márcio. Isso é bastante coisa, né? E qual a explicação para isso? Então, a gente tem uma frente fria que está passando por lá, né? A frente fria, ela avança no Rio Grande do Sul, está deixando todo o centro-sul gaúcho assim, ó, cheio de nuvens carregadas. Já em Porto Alegre, a chuva não vem com tanta força, mas pode ter raios agora à tarde e a máxima vai chegar aos 29 graus. Santa Catarina e Paraná ainda tem pancadas isoladas hoje de chuva, tá? Assim como praticamente todo aqui o centro-oeste, norte do Brasil também. Atenção para os temporais no Amazonas, no Acre, também em Roraima. E pega aqui Tocantins, parte aqui de Minas Gerais, também Rio de Janeiro e Espírito Santo e até o sul da Bahia. Ontem, no fim da tarde, choveu muito em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ruas e avenidas alagaram e aí uma cratera, você vai ver, acabou se abrindo nesse ponto. Em BH, pode ter, então, chuva forte agora à tarde. Olha só, 29 graus. Rio de Janeiro com 31 também chuva. Cuiabá, Manaus e Floripa, todas aí no tempo mais abafado e com chance de chuva. Pois é, tá chovendo e tá quente. Sim. Imagina onde tá sol. Pois é, a gente viu naquele 2 áreas de sol, né, Márcio? Eu mostro em detalhes, né? O caso aqui também de São Paulo, calor de 32 graus agora à tarde, nada de chuva. O tempo firme tá garantido hoje. Você vê imagens ao vivo de São Paulo. E aí, com isso, a umidade do ar, né, cai bastante, não só em São Paulo, como em boa parte do Brasil. Centro-Oeste nesta condição, Tocantins, praticamente também todo o Nordeste, com tarde muito seca. E aí o sol vai brilhar bastante em boa parte da região, né? Salvador, João Pessoa e Teresina estão na rota do sol. Atenção, Teresina, 38 graus de máximo. E amanhã continua assim? Amanhã vai continuar quente por lá e também tem chuva. Tá? Chuva forte, ela vai se espalhar por todo o Rio Grande do Sul e também chega a Santa Catarina. Você vê nesse mapa aqui, onde ela se acumula mais, é onde também o azul tá mais escuro. E veja só que tem chuva ainda em Mato Grosso e chuva acumulando também entre o Acre e Amazonas. Em São Paulo, viu, Márcio, essa chuva, ela deve voltar amanhã, mas naquela forma de pancadas isoladas à tarde. Tá bom? Nada que assuste. Obrigado, Boa Thiago. tarde, bom fim de semana. Igualmente. Tchau, gente. Noticiário internacional agora. Hong Kong vive mais um dia de protestos e violência. Milhares de pessoas estão nas ruas contra as tentativas do governo chinês de enfraquecer as liberdades individuais em Hong Kong. Este já é o 22º final de semana consecutivo e, como das outras vezes, houve confronto com a polícia. A manifestação de hoje acontece um dia depois de a China alertar que não vai tolerar nenhuma mudança no sistema governamental e anunciar que vai reforçar o sentimento de patriotismo nesse território semi-autônomo. A seguir, a crônica dos correspondentes internacionais. Uma viagem por Lisboa a bordo dos centenários bondinhos, ou melhor, a bordo dos elétricos guiados por simpáticos guarda-freios. Até já. Na crônica dos nossos correspondentes, vamos dar uma voltinha de bonde por Lisboa. Esse transporte super charmoso é um passeio obrigatório na capital de Portugal. E conhecendo Lisboa, é também uma forma de dar um para as pernas, já que a cidade é cheia de ladeiras. O som das rodas de ferro sobre os trilhos começa logo cedo, antes das 6 da manhã. A jornada é longa, vai até a madrugada seguinte. Os bondinhos, que aqui são chamados de elétricos, estão por todo lado em Lisboa. Meu filho, são 51 anos a apanhar o elétrico nesta cidade. Os primeiros elétricos foram importados dos Estados Unidos em 1901, para substituir as carruagens puxadas a cavalo. Os bondes chegaram a ser o principal meio de transporte em Lisboa. No auge, na década de 1950, eram 500. Hoje, são pouco mais de 60. As pessoas associam muito a história da sua cidade e a sua própria história pessoal às memórias do elétrico passeando pela própria cidade e que o apanhavam com os avós, com os tios, para ir para a escola, etc. Os meus são um símbolo da cidade, como o fado e os pastéis de Belém.
Fazer um passeio num dos carros centenários virou programa obrigatório para os turistas. 5 milhões visitam a cidade por ano. O mais famoso deles é o 28, que faz um trajeto charmoso pelo centro histórico de Lisboa. Nessa linha, dá para ouvir idiomas de várias partes do mundo. E o que menos se vê são os próprios portugueses. As únicas preocupações são as filas grandes e os batedores de carteira. Essa turista espanhola está em Lisboa pela primeira vez. Contou que nunca tinha subido num bondinho como esse e que os filhos estão adorando o passeio. Para que os niños também disfrutem. Todos os bondinhos aqui de Lisboa ficam baseados numa só estação, que é essa aqui, a estação de Santo Amaro. E essa garagem guarda ainda relíquias que fazem todo português viajar. Uma vez por ano, a Companhia Carris de Ferro de Lisboa, que é responsável pelos ônibus e bondes, coloca em circulação os veículos mais antigos da companhia. É recordar e pensar como esta cidade cresceu, como ela se modificou, mantendo a sua tradição e tudo aquilo que é a alma e a cor da Lisboa. 6 bondinhos saem em desfile, algumas relíquias com mais de 100 anos. Parece mesmo que a gente está dentro de uma novela de época. Olha só, o banco é feito de palha e o interior é todo de madeira. Apesar do número de linhas ter diminuído bastante, só no ano passado, aqui em Lisboa, foram vendidos mais de 125 milhões de bilhetes para passeios aqui dentro de um bondinho como esse. Apesar de uma Lisboa mudada e moderna, os simpáticos elétricos resistem. Este velho companheiro dos portugueses segue viagem em velocidade, testemunhando as transformações e a história de Lisboa. Os condutores, ou melhor, os guarda-freios, que o digam. Eu sou uma suspeita porque acho Lisboa lindíssima e Lisboa sem elétricos também perderia muita graça. Costumo dizer que o elétrico é um postal vivo da cidade e é o símbolo com que as pessoas identificam Lisboa, por exemplo. Toda a gente sabe o que é o elétrico. Que passeio gostoso pelos elétricos de Lisboa. E assim nós encerramos esta edição do Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as nossas reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Tenham todos uma boa tarde e um ótimo domingo.